Graça e paz, irmãos. Eu glorifico a Deus pela oportunidade que Ele está me dando de estar com vocês, os irmãos da Igreja Batista de Guarulhos. Eu sou o pastor Edilson, para aqueles que ainda não conhecem o meu nome. Nós somos missionários, eu e minha esposa Lia, aqui no Sertão Potiguar, no Projeto Sertão Potiguar, no Rio Grande do Norte. Moramos na cidade de Mossoró e atuamos na região do Sertão aqui próximo. Glorificamos a Deus por participar com vocês nesse momento, trazer essa meditação a pedido do pastor. E esperamos, cremos que Deus vai abençoar o seu coração como Ele tem abençoado o meu coração. Amanhece o dia cheio de alegria, e eu andando com Deus, sem tristeza e dor, não tenho temor, estou andando com Deus. Se alguém chegar e me perguntar a razão do meu viver feliz, eu direi cantando assim: estou andando com Deus, andando com Deus, aleluia, estou andando com Deus, andando com Deus, andando com Deus, aleluia, estou andando com Deus, andando com Deus, estou andando com Deus. Amanhece o dia cheio de alegria, e eu andando com Deus, sem tormento e dor, não tenho temor, estou andando com Deus. Se alguém chegar e me perguntar a razão do meu viver feliz, eu direi cantando assim: estou andando com Deus, andando com Deus, aleluia, estou andando com Deus, andando com Deus, andando com Deus, andando com Deus, estou andando com Deus, estou com Deus. Nós vivemos dias em que estamos precisando reorganizar o nosso coração diante de muitas dores e circunstâncias que nós passamos. E a gente tem percebido que muitos crentes, muitas vezes, não conseguem manter essa diferença, ou pensar nessa diferença entre ser igreja e viver essa situação toda de dificuldade, de dor, de sofrimento. Parece que as coisas não se relacionam, mas na verdade elas estão relacionadas porque nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Nós passamos por um processo de Deus no qual nós queremos meditar hoje à noite. Nós queremos meditar neste momento. Nós queremos meditar neste instante. Nós precisamos ter esse entendimento de que Deus, Ele semeou no nosso coração a sua verdade. Deus quer que essa semente produza grandes frutos na nossa vida. E esses frutos têm que ganhar forma. Eles não podem ficar apenas no conhecimento, no nosso interior, mas eles precisam ser extraídos
e eles precisam gerar, então, produtos, vamos dizer assim, do Espírito Santo na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. E é sobre isso que nós queremos meditar neste momento, nós queremos pensar sobre isso. Nós queremos e precisamos ver esse processo de Deus. Né? O apóstolo Pedro disse que nós fomos gerados por Deus por uma semente incorruptível, ou seja, a palavra de Deus, que foi derramada nos nossos corações, que foi nos dada por Jesus Cristo, que foi nos transmitida por um pregador, por alguém, e nós compreendemos esta graça maravilhosa e fomos moldados, transformados, regenerados, adotados por Deus. O termo que vamos usar, ele simplesmente nos aproxima de Deus, e eu quero fortalecer isso no seu coração. Que você entenda que você realmente é um crente, é salvo, e que essa salvação, ela não é apenas algo intelectual, ela não é apenas uma palavra que foi jogada ao vento e que, na verdade, a Bíblia diz que ela tem poder para salvar, nesse sentido de transformar, de mudar. O apóstolo Paulo diz aos Romanos que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu acredito que você está inserido dentro deste contexto de salvação, porque você entregou sua vida a Jesus Cristo e agora então você tem essa nova vida. O que pensar, o que fazer? Né? Como entender isso, esse processo de Deus? É isso que eu quero que nós pensemos. Primeiro, o texto de Mateus capítulo 13 diz que saiu o semeador a semear a sua semente. Ora, a semente é a palavra de Deus. É um texto conhecido, conhecidíssimo, né? Diz aqui então que o semeador saiu a semear, né? E ele foi lançando a sua semente, uma parte caiu à beira do caminho. Veio os passarinhos, e Jesus interpreta esse texto dizendo que o passarinho é o próprio diabo que foi lá e nem permitiu com que a semente produzisse fruto. Quantos corações você conhece que aconteceu isso? Parentes, amigos seu, pessoas talvez com quem você gastou inclusive um pouco do seu tempo, tentou levar a verdade, e a pessoa simplesmente virou as costas para você e disse: eu não quero ouvir desta palavra, eu não quero saber deste Deus, porque eu quero continuar a minha vida, eu quero continuar vivendo do meu jeito. Um coração que não permite, que não aceita, que não entende a graça de Deus, e que o diabo acaba realmente arrebatando esta palavra do coração. E alguns até tiveram experiências dentro da igreja, mas foi arrebatado de tal forma que essas pessoas se tornaram, como diz as Escrituras, pior até, né, do que aqueles que estão no mundo. É impressionante. Parece que o estado daquela pessoa, de fato, se tornou pior do que o que ele era antes, porque ele teve apenas uma experiência, mas o diabo não permitiu que essa palavra, né, crescesse. Arrebatou. E esse semeador, semeando a sua semente, diz que a outra parte, né, caiu então em um solo rochoso, mas a terra era pouca. Ela até nasceu, mas por não ter raiz profunda, ela morreu, secou-se. A plantinha não se desenvolveu. Os corações então endurecidos e embrutecidos por muitas dores, por muitas dificuldades. Gente que nesse momento, inclusive, diante dessa situação, até eu tenho visto isso na vida de alguns crentes que eu tenho conversado, eu tenho tentado aconselhar, que acabam até culpando Deus mesmo pela situação, das coisas que vão acontecendo e se revoltam e se rebelam contra Deus. Eu conversava com uma irmã outro dia e ela dizia exatamente isso. Ela dizia: como pode Deus, né, assim, que tanta misericórdia fala na sua palavra, e eu creio nisso, ela dizia, mas parece que comigo Deus é injusto. Deus é bom para todo mundo, menos para mim. Existem muitos corações que são embrutecidos, porque ainda estão vivendo na dureza dos seus próprios pensamentos, dos seus próprios caminhos. Né? A semente caiu, a semente encontrou ali de fato um lugar, a semente foi semeada, ela brotou, quer dizer, ela gerou um certo impacto, mas o embrutecimento, o endurecimento do coração não permite que essa semente possa crescer e desenvolver-se. E a semente então morre, a palavra de Deus desaparece, a palavra de Deus vai perdendo ação na vida de algumas pessoas. A outra diz aqui que caiu num lugar cheio de espinhos. Outra parte, sim,
caiu entre os espinhos cresceram e sufocaram. Quando Jesus explica essa parábola, ele diz que o que sufoca a palavra de Deus são as paixões, os cuidados com as coisas desta vida. Ele está falando aqui de prioridades. Muitas vezes, muitas pessoas recebem a semente da verdade, ouvem a palavra, mas não conseguem colocar como prioridade a palavra que recebeu. E aí vem os medos, medo de perder, medo de ser vencido, medo de passar fome, medo de morrer até, né? Vem as dificuldades que apertam e na hora em que precisa se tomar um posicionamento em dizer assim, não, eu sou de Jesus, eu sou de Deus e vou permanecer firme nesta condição, vou permanecer firme neste momento, vou permanecer firme fazendo a vontade do Senhor, né? Não vou fugir, vou realmente continuar aqui fazendo de uma forma completa e ampla a verdade e a vontade de Deus, se deixam seduzir, se deixam levar pelas coisas dessa vida e abandonam. Abandonam de fato as verdades do Senhor, porque as coisas dessa vida sufocam. Mas nós, como crentes em Cristo Jesus, precisamos entender que houve uma semente que caiu em um solo bom, preparado, organizado, que se ajeitou, que foi arado, teve a terra revirada, tirado as raízes, tirado as pedras, tirou-se os espinhos, tirou-se o mato, tirou-se aquilo que impediria por alguma razão, ou que poderia impedir o plantio da semente, o desenvolvimento da semente, o crescimento da árvore e depois a produção de frutos. Qualquer coisa que pudesse impedir foi arrancada e foi retirada. Irmãos, eu entendo que aqui de fato tanto fala, como já falei para vocês, do coração de pessoas que ouvem e rejeitam a Jesus, mas também tem a ver com o coração de muitos crentes, muitos de nós, agora salvos, convertidos, porque o assunto aqui não é salvação. O assunto aqui é a semente lançada no coração de pessoas e muitas vezes nós fazemos como que Tiago diz, somos ouvintes e ele diz ali esquecidiços. Quer dizer, ouvimos, mas nós não damos atenção, nós não praticamos, porque o diabo arrebata, a semente, a palavra ainda está vindo no nosso ouvido, antes de chegar no nosso coração, já vem uma dúvida, já vem um questionamento, já vem alguém dizendo assim, isso não é verdade, acho que o pastor não tá falando só para mim. Começamos a questionar Deus, começamos a questionar aquela verdade e ela não tem efeito nenhum na nossa vida. E nós muitas vezes a sufocamos porque nós embrutecemos a nossa vida e não permitimos com que, de fato, aquela semente tenha um lugar no nosso coração. Nós nos endurecemos. Porque às vezes ela vem até mesmo para corrigir, para nos tratar em algumas coisas. Essa semente muitas vezes é sufocado porque nós não priorizamos Deus. Priorizamos o eu, o ego, as coisas, os recursos, as situações ou a boa situação. Nesse processo de amadurecimento, de crescimento, de transformação, do plantar da semente de Deus na nossa vida, nós temos um terceiro ponto aqui interessante de terreno, um quarto, aliás, tipo de terreno, que diz que é um coração que foi preparado, que foi limpo, que vai produzir coisas boas. A palavra de Deus precisa, e Deus tem interesse em nos fazer produzir o seu querer, a sua vontade, aquilo que Ele planeja para nós. Mas como vamos fazer isso? Se esta palavra encontrar realmente o lugar especial no nosso coração, no sentido de nós estarmos limpos. A Bíblia diz que nós não podemos beber do cálice de Deus e dos demônios. Nós não podemos compactuar com as coisas do mundo e dizer que ainda assim vamos agradar a Deus. Nós não podemos viver nas paixões do mundo e dizer que ainda estamos agradando ao Senhor. Nós temos que entender que o solo aqui que recebeu a verdade da palavra de Deus, ele diz assim, outro fim caiu em terra boa e deu seu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Né? Então, assim, caiu numa terra boa, numa terra preparada, numa terra limpa, numa terra sem espinhos, numa terra sem pedregulhos, numa terra, um solo
um coração, de fato, em que todas essas paixões, essas coisas que sufocam a verdade de Deus já não estão ali presentes. Então, nós não podemos viver nas paixões do mundo ou preocupados com as coisas desta vida e ainda assim querendo produzir frutos agradáveis a Deus. Então, como vivemos esse processo? O salmista, no capítulo 1, ele começa a nos ensinar neste processo. Ele diz assim, que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho de ímpios, não se detém em caminho de pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele está falando da nossa vida diária. Então, feliz é o homem que não fica ouvindo aquilo que os outros homens ímpios estão dizendo, estão querendo que ele faça, mas ele se molda pela palavra de Deus. Que não se assenta na roda dos escarnecedores para ficarem com aquelas piadinhas, com aquelas coisas, falando mal, questionando, brigando, arrumando confusão, arrumando encrenca, falando da vida alheia, fofocando, criando situações, escarnecendo dos outros crentes, de Deus, dos homens, das pessoas, né? Gerando confusão e conflitos. Ao contrário, ele se afasta de tudo isso, não anda com os pecadores, não se associa com os pecadores, não vive com esses pecadores, né? Não vive na prática do pecado, mas se distancia de todas essas práticas. Nós, como igreja, precisamos entender que somos estas pessoas que temos prazer na lei, meditamos na lei do Senhor de dia e de noite. Meditar é ocupar a mente, ocupar o pensamento. Meditar é colocar a palavra de Deus aqui na nossa mente, na nossa cabeça. Como diz o apóstolo Paulo, ele diz, pensai nas coisas que são de cima. Ele diz aos filipenses, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ele diz aos efésios que nós precisamos pensar nas coisas de Deus e buscarmos essas coisas de Deus. Então, há um conselho de Deus aqui, no sentido da meditação, do ruminar da palavra, de trazer de volta esta palavra e fazermos a aplicabilidade dela na nossa vida. E ele diz que seremos então como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas. Veja que nesse processo, ser árvore, né, é ser a sequência da semente que vai crescendo, que vai produzir uma árvore frondosa, uma árvore em que, de fato, as pessoas vão olhar e vão dizer, ali tem um crente, ali tem alguém que realmente recebeu a semente, que tem um estilo de vida diferente, que é diferente. No meio do deserto de Israel, uma árvore frondosa se destacava pelo seu estilo de ser árvore. E nós temos que nos destacar pelo estilo de vida que nós vivemos, pela copa bonita, pelo fruto que produzimos, pela nossa força, pelo abrigo que podemos proporcionar às pessoas. Nesses dias tão difíceis de tantas lutas, as pessoas estão precisando, meus amados irmãos, de você, de mim, de nós. Precisam do nosso abrigo, do abrigo que nós temos para oferecer em Cristo Jesus, do conselho, do consolo, do conforto, né? As pessoas estão doentes, as pessoas precisam de Deus, precisam se converter, precisam conhecer a Jesus para que seus pecados sejam perdoados. E nós podemos e temos a bênção, a liberdade de poder oferecer isso a elas em Cristo Jesus. Que nós tenhamos, então, a experiência desse processo, que vivamos esse processo, que possamos estar vivendo todos os dias esse processo transformador. Eu sei, não é fácil, não é simples, é muito complexo, é muito complicado, é difícil às vezes, mas nós temos que colocar em nós esse estilo de vida agora de sermos igreja, igreja do Senhor. O texto sagrado ainda nos leva a meditar, a pensar em Mateus capítulo 7, nessa sequência do processo, quando Jesus olha para nós e ele diz assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, palavra que foi semeada, palavra que deu crescimento, palavra que ocupou o nosso pensamento e as pratica. Então nós temos a semeadura, né, que foi lançada, nós compreendemos, nós limpamos nosso coração, confessamos nossos pecados a Deus, buscamos ao Senhor, começamos a meditar nessa verdade, a ocupar nossa mente com essa verdade, e agora também nós temos que praticar essas verdades. A prática quer dizer a vida vivida diariamente, todos os dias, a cada segundo, a cada momento,
essa prática do perdão, do amor, da harmonia, da comunhão, do zelo, do cuidado, essa prática que vai nos fazer, então, ser crentes melhores, essa prática que vai quebrar esse embrutecimento do nosso coração, essa prática que vai, então, nos fazer não nos ocuparmos com as coisas dessa vida, mas nos ocuparmos com as coisas de Deus, e aí nós vamos viver de fato para o Senhor. Nós temos que correr atrás dessas coisas de Deus, da palavra de Deus, dos ensinos de Deus, dos princípios do Senhor. E não corremos atrás das nossas próprias coisas, paixões ou desejos. Diz que esse homem é um homem inteligente. A palavra utilizada aqui em Mateus 7 é homem prudente, inteligente. Alguém que pensa antes de agir, alguém que pensa antes de falar, alguém que se organiza, alguém que está aí praticando e tentando viver. Ele constrói uma casa segura. Uma casa que, quando vem os ventos da vida e os rios, as tempestades, as dificuldades, as lutas, né? Que vem, quando vem toda essa situação, inclusive, talvez comparando com o que nós estamos vivendo hoje, essas lutas tão grandiosas, ele permanece firme. Tenho notícias de igrejas que praticamente fecharam suas portas porque os crentes sumiram. Diante dessa pandemia, os crentes evaporaram, perderam a essência de dizer assim, quero estar com os irmãos. Se acomodaram, né? Estão fugindo, estão com medo. Não é a questão da segurança ou da insegurança quanto à saúde, mas as questões espirituais, e acaba abandonando sua fé, deixando seus princípios, colocando de lado, né, a prática de viver em comunhão e se acomodando no seu próprio lar, dizendo nós não precisamos mais. Precisamos mais da igreja, não precisamos mais da verdade da igreja, não precisamos mais da verdade da palavra de Deus, precisamos apenas agora ficar em casa e está tudo bem. Porque é isso que vai resolver o nosso problema. Porque as pessoas pensam de forma humana. Nós temos saudade de estarmos juntos porque pensamos de forma bíblica. Porque a comunhão dos santos é importante. Porque a comunhão não é só o fato de estar junto para comer alguma coisa, mas é o fato de nós entendermos que estamos juntos porque somos irmãos e o nosso espírito, né, testifica com o Espírito de Deus que somos seus filhos, e então isso nos liga, assim, é um elo que há entre nós. Este homem prudente constrói uma casa que aguenta todo tipo de tempestade, todo tipo de vendaval. Como está a sua vida? Ela está fincada e firmada na verdade de Deus, na palavra de Deus? Você tem suportado esse vendaval porque você é uma pessoa forte fisicamente ou porque você confia no Senhor? Este vendaval que nós vivemos nesses dias, ou que virão outros, e isto é uma verdade, outros acontecerão. Essa situação da dificuldade de saúde de hoje, dessa luta momentânea, vai passar. Mas digo de novo que outros virão, outras situações difíceis acontecerão, outras lutas virão. E aí? Se estamos firmados em Cristo, se vivemos esse processo de recebermos verdadeiramente esta palavra, de crescermos nessa palavra, ocupando nossa mente e o nosso coração com ela, nós seremos pessoas prudentes que vamos edificar a nossa vida espiritual, a nossa vida eclesiástica. Vamos edificar sobre esta verdade e vamos vencer as tempestades, as dificuldades, as lutas, os momentos. Vai passar. Deus está controlando essas coisas e isso vai passar no Senhor. Diz aqui ainda que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com força contra aquela casa, mas ela não caiu. Ela ficou lá. Mas o oposto também diz aqui que é verdade, em que o que foi construído sobre uma base não sólida. E quantas pessoas constroem sua vida baseado nos seus próprios princípios, nos legados humanos, nas filosofias dos homens, na confiança em pessoas e não na confiança em Deus, ou no legado de Deus, ou na verdade de Deus. E aí a ruína desta pessoa é grande. É por isso que encontramos pessoas que dizem, sou ex-crente, né? Já fui crente, já andei por uma igreja, porque a semente de Deus
foi arrebatada pelo diabo. Houve uma pequena experiência ali e parece que construiu sua vida baseado nas suas próprias experiências, mas não na verdade de Deus. Porque a semente de Deus, a palavra, não cresceu no seu coração, foi sufocado. Não tinha raiz, o sol foi ardoso demais e queimou aquela semente. E ela deixou de existir na vida daquela pessoa e ela continuou, então, se enganando apenas com algumas coisinhas. Ela não buscou, de fato, esse meditar de dia e de noite. Ela ficou ali apenas com uma fagulha e se segurava naquilo sem, de fato, entender a verdade como um todo. Começou a criar em cima disso os seus pensamentos. É por isso que os falsos profetas existem, é por isso que falsos crentes existem. Porque as pessoas, elas não se deixam moldar pela verdade, querem criar a sua própria verdade e provar a sua verdade pela verdade de Deus. Isso não nos leva a lugar nenhum, apenas à destruição. A verdade de Deus é absoluta. E é ela quem edifica a nossa vida. Edifique-se por essa verdade. Vamos viver esse processo de Deus transformador, que um dia nos alcançou com sua graça. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, que é a semente que foi lançada nos nossos corações, que deve nos transformar numa árvore bonita e frondosa em Cristo Jesus, para produzirmos frutos espirituais agradáveis a Deus e vivermos de forma prática nesta verdade, criando assim, ou sendo assim, e tendo assim o abrigo de Deus em nossas vidas, e vivendo seguramente, independentemente de qualquer circunstância. Confie no Senhor, espere no Senhor, alegre-se no Senhor, viva para o Senhor. Coloque o seu coração na vontade e na verdade de Deus. E que Deus continue estabelecendo sua verdade em sua vida e sua vontade. E você, orientado por Ele, cresça, amadureça, prospere em Cristo e colabore exatamente para o fortalecimento e o crescimento e o amadurecimento seu e dos seus irmãos na igreja. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te abençoe e que tenhamos em Cristo Jesus esta vida transformadora e transformada para a glória dele. Em nome de Jesus. Amém?